É um prazer enorme para nós, da FAPESP, ajudar a organizar, por convite do Science Summit das Nações Unidas, esse evento, esse Amazon Day aqui em Nova York. Por várias razões, para a gente é muito importante, a gente tem feito, junto com outras fundações de amparo à pesquisa, um projeto que já dura um ano e meio, 2 anos, e que vai se estender ao médio e longo prazo, que a gente chama de a Iniciativa Amazônia Mais 10. A gente vai ter oportunidade depois de discutir isso, coisas que a gente tem feito, mas ao longo da história toda da própria Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, junto com agências nacionais, como o CNPq, a CAPES, a FINEP, a gente tem ajudado a financiar muitas pesquisas, sobretudo no caso da FAPESP, sobre a mudança climática e o papel da floresta tropical no que diz respeito ao regime de absorção e emissão de CO2 e todas as outras consequências sobre a modelagem climática que a Amazônia tem para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo como um todo. Então, a novidade dessas iniciativas novas que a gente tem feito em conjunto com fundações de amparo como Pará, do Amazonas, do Amapá, é que, além de olhar para os serviços ambientais da floresta, a gente também tenta endereçar questões relacionadas à população que vive na região amazônica, as alternativas de criação de emprego e renda compatíveis com manter a floresta em pé e compatíveis com a preservação dos serviços ambientais que a floresta tropical presta para o mundo e para o Brasil. Então, é um prazer enorme fazer isso. A gente tem 4 sessões hoje, elas vão percorrer 2 pela manhã, 2 à tarde. Essa primeira sessão é sobre o uso de imagens de satélite e de ciência geoespacial, no que diz respeito a várias aplicações dessas tecnologias de gestão. Acho que todos aqui sabem muito bem a importância que isso tem para o Brasil ao longo de várias décadas. Em particular, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desenvolveu um conjunto importante de tecnologias de imageamento, mas também de processamento de imagens, de softwares para aproveitar isso, e sistemas tipo PRODES e o DETER, que são sistemas absolutamente relevantes no que diz respeito ao monitoramento do desmatamento, controle dos incêndios e dos focos de incêndio, e como sistemas de alerta para vigilância ambiental e para todos os órgãos federais que cuidam, na verdade, da preservação da floresta. Esses 2 sistemas têm sido utilizados pela comunidade acadêmica do Brasil e pelo INPE, mas eles têm hoje uma amplitude muito maior. Eles são reconhecidos internacionalmente como sistemas bastante exitosos e bastante proveitosos. Evidentemente, durante esse período, o Brasil, a partir do momento em que o INPE começou a desenvolver esses sistemas, o Brasil não era um usuário relevante de imagens e de processamento de imagem, e nem tinha tecnologia para construir satélites de imageamento. Hoje, o Brasil é um dos principais países do mundo do ponto de vista de uso de imagens e de geoprocessamento para várias aplicações, não só para a floresta tropical, mas para metodologias de planejamento urbano, planejamento territorial, o uso do imageamento para atividade agrícola e para uma série de outras aplicações. O Brasil passou a ser um grande usuário e um grande produtor de informação disso, e com muita competência técnica, tanto no que diz respeito a produzir imagens, quanto diz respeito a apropriar o uso dessas imagens em vários tipos de aplicação. A gente vai ter aqui uma mesa composta por 3 especialistas. É uma sorte muito grande, vendo a razão de sexo e a questão de gênero. A gente tem só eu de homem aqui, mas tenha dúvidas sobre a minha filiação. Tá certo? Então, a gente tem, por sorte, 3 mulheres aqui que nos vão abrilhantar amanhã aqui. Eu queria convidá-las para fazer parte dessa mesa, chamando primeiro Thelma Kruger. Thelma é matemática, pesquisadora brasileira com relevante atuação na área de ciências da Terra e mudança climática. Ela foi vice-presidente do IPCC
até 2023, preside hoje o Climate Observing System. Mas, mais do que tudo, ela é minha chefe, porque ela é membro do conselho do board da FAPESP, Board of Trustees da FAPESP, Conselho Superior da FAPESP. É uma honra enorme tê-la aqui por tudo que você fez ao longo da vida e vem fazendo. A segunda pessoa que eu queria convidar é a Ima Vieira. Ima é atualmente assessora da presidência da FINEP, pesquisadora titular do Museu Paraense Emílio Guild, foi diretora do Guild de 2005 a 2009, é docente permanente dos programas de pós-graduação de Ciências Ambientais da Federal do Pará e de Ciências Biológicas da Rural do Amazonas. Tem uma experiência na área de ecologia, atuando principalmente em temas de ecologia florestal, biodiversidade e restauração florestal. Eu tive o prazer de trabalhar com a Ima lá no passado, muitos anos atrás. Fui o chefe dela. Agora, por prudência, eu sigo o que ela recomenda fazer. E queria chamar a Clarissa Gandu, que é professora da Escola de Economia de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Ocupou cargos como pesquisadora sênior, coordenadora de avaliação de políticas públicas para conservação no Climate Policy Initiative da PUC do Rio. E sua pesquisa aborda tópicos relacionados ao uso da terra, focos de conservação e proteção de vegetação. Nunca fui chefe dela, nem ela foi minha chefe, certo? Entendo, certo? Por enquanto. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês e aproveitar que vocês podem corrigir as informações que eu dei, se introduzir, certo? Mas eu queria perguntar o seguinte: vocês acompanham tudo que a gente tem feito e o Brasil tem feito no que diz respeito aos sistemas de processamento de imagem e de análise, uso dessas informações para um conjunto de aplicações. A pergunta que eu tenho é o que vocês avaliam como sobre esse sistema que foi desenvolvido no passado, o papel que o Brasil desempenha no mundo, quais são a avaliação? Depois vou querer olhar para o futuro das aplicações, mas antes eu queria que vocês refletissem sobre o que significa isso que o Brasil construiu do ponto de vista no passado sobre essa competência nacional e que importância tem isso para o Brasil. Então, eu queria começar, Thelma, se você puder. Sim. Eu acho que eu vou me sentir mais à vontade. Primeiro, bom dia a todos e a todas, né? Uma felicidade, né? Eu não sou só chefe, não, Pacheco. Mas a gente se conhece há muito tempo, tem uma relação, inclusive, próxima, quando nós também estávamos no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Naquele tempo era só isso. E minha querida amiga Ima, né? Parceira também, e a Clarissa, que eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas é um prazer estar aqui com todos vocês. E prazer estar aqui para contar um pouquinho, sabe, Pacheco, da história. Você me para, tá? Porque eu sou extremamente emocionada com essa temática, né? Do INPE, o quanto que o nosso sistema teve um impacto enorme, que não se estendeu somente à capacidade que o Brasil desenvolveu de ter conhecimento dos seus recursos naturais. A Amazônia, começamos pela floresta, né? Mas hoje se expande para vários outros recursos naturais, né? Mas era interessante, você começou a falar um pouquinho da história, né? O Brasil foi um dos primeiros países a ter uma estação de recepção de imagens, que foi do Earth Moon, que depois passou a ser Landsat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma continuidade, assim, impressionante, né? De um sistema de satélite de observação da Terra. E foi ali no INPE também que se treinou as primeiras equipes a entender o que era uma imagem satélite, como é que a gente poderia fazer, como é que a gente entendeu, como é que a gente analisava uma imagem de satélite, né? Que naquele tempo não tinha uma resolução tão boa como a gente tem hoje, mas era desafiador. Então, as primeiras teses de mestrado aconteceram com o pessoal vindo para os Estados Unidos, e então criou-se uma cultura de sensoramento remoto no INPE, né? E que depois se espalhou pelo mundo todo ao longo desses tantos anos. Mas eu acho que é importante a gente falar que não é simplesmente receber as imagens, a gente tinha que ter uma estação de recepção de imagens de satélite que fica em Cuiabá,
né? E permitindo, então, com que o Brasil fosse o segundo país a receber a primeira imagem de satélite do Earth Moon, e a partir daí começar os trabalhos, né? E era interessante porque naquele tempo, Pacheco, a gente não tinha nem computador, né? Quer dizer, não vamos nos esquecer que hoje, quando a gente olha e a gente vê as facilidades que a gente tem para fazer qualquer coisa, o geoprocessamento não existiria se nós não tivéssemos essa capacidade, né, instalada para poder fazer o processamento. Naquele tempo a gente não tinha, era feito à mão, à mão. Então, eu até estava comentando com o João que nós deveríamos, no INPE, até colocar isso num quadro, porque eram papéis transparentes, né, folhas transparentes que você colocava em cima da imagem, e daí você ia delineando os polígonos de desmatamento, simplificado pelo fato de que o Brasil adotou uma definição de desmatamento simples, que era o clear cut, e que eu acho que foi uma decisão acertada, porque hoje, se a gente olhar, você falou que nós vamos falar um pouquinho de futuro, eu vou deixar para fazer esses comentários mais para o futuro, mas o próprio protocolo de Kyoto, quando foi criado, ele estabeleceu que as florestas deviam ser definidas com limites, né, de área mínima, de altura mínima e de cobertura de copa mínima. E como é que você percebe se o que você está vendo na imagem de satélite tem 5 metros, 4 metros e meio, 5 metros e meio? Então, eu acho isso uma questão muito complicada. Então, a questão da definição de ser clear cut, corte raso, fazia com que nós tivéssemos a ideia perfeita do que era uma resposta espectral de floresta densa para nada, um solo exposto. E aí era tranquilo, porque você não precisava fazer trabalho de campo para validar se você estava fazendo certo ou errado. Então, olha, eu acho que foram passos que o Brasil deu e de definições que foram feitas que eu acho que facilitaram muito para a gente. Hoje a gente questiona, sabe? Eu acho que pouca gente sabe dessa história. Você me desculpe, você me corta daqui a pouco, tá? Que a nossa unidade mínima de mapeamento era 6,25 hectares. E muita gente comenta, né? Poxa, mas por que 6,25 hectares? Se hoje você tem tecnologias que te permitem chegar a muito menos do que isso. Bom, 6,25 hectares equivalia a 1 milímetro quadrado no papel, quando a gente estava fazendo a classificação, a análise visual, a interpretação visual. 1 milímetro quadrado equivalia a 6,25 hectares naquelas imagens iniciais. Bom, aí a pergunta vem, por que não muda isso, então? A gente mudou agora, a gente tem 2 PRODES da Amazônia, né, que é um PRODES que mantém a consistência. É essa que é a chave. Não mude, eu sempre falei, passe por cima de meu cadáver, mas não me mude nada do que se refere ao PRODES que foi originalmente concebido, mas não muda uma vírgula, que é o que permite com que a gente possa fazer essas comparações. Porque senão, se você muda a resolução espacial, se você muda alguma coisa, você realmente está alterando, né? Você vai ver mais. Se você fizer um satélite com melhor resolução espacial, você vai ver mais desmatamento, isso é óbvio. Mas você vai perder a trajetória de consistência, que é o que permite com que o Brasil tenha a maior série histórica de desmatamento wall-to-wall, não é sampling, né? Que nós vamos depois comentar sobre isso, do mundo, né? Bom, então, eu vou parar por aqui, porque a gente vai continuar depois, mas eu só vou falar que, na verdade, isso não tinha outra forma de a gente conhecer a Amazônia se não fosse através de imagens de satélite, e depois avançou. Eu estava falando para o João, e vou ser bem rápida, que aquelas 239 imagens de Landsat que cobriam a Amazônia e que davam origem a 239 papéis transparentes, folhas transparentes, que eram atualizadas cada vez que a gente ia fazer um novo mapeamento, né? E depois você via, contava lá nos pontinhos, tal, era um negócio bem assim, vamos dizer, agora o pessoal faz cerveja artesanal, a
gente fazia um prato artesanal, né? E aí, eu me lembro bem, quando nós começamos a ter um pouco mais de capacidade computacional, o dia que eu estava coordenando a área de observação da Terra, o pessoal, os pesquisadores e técnicos da divisão chegaram na minha sala e falaram: ó, senta aí, vamos querer fazer uma proposta. Eu falei: lá vem bomba. A proposta é: vamos fazer um prótese digital? Eu quase caí, né? Eu falei: caramba, e o que isso implica? Nós vamos perder a consistência. Eu sempre pensei muito nisso, né? Aí eu falei: bom, então vamos pensar, dá para fazer 2 próteses, um digital e um analógico, para começar? Bem, não dava, porque você tinha que primeiro criar o que seria o digital, de integrar todas aquelas 239 imagens de satélite que estavam no papel e trazer aquela informação agregada para digital. E, claro, não era coisa simples, levou 2 anos para a gente conseguir colocar um sistema se falando, porque você pegava um polígono de desmatamento que pegava 2 folhas, né? E aí, quando você colocava aquilo digitalmente, não necessariamente as bordas daquele polígono tinham essa continuidade bonitinha, né? Então, você tinha que ajeitar para casar tudo bonitinho. Foi um trabalho hercúleo que eu acho que só mesmo a dedicação, né, dos pesquisadores permitindo que a gente fizesse isso. Depois a gente fala mais. Já obrigado, então, e um pouco recuperar essa história que você acompanhou desde o início, liderando o time de observação da Terra do INPE. Mas depois você pode desenvolver o que foi, na verdade, o Spring, que foi o desenvolvimento dos softwares, e o fato do Brasil ter não só desenvolvido um software excepcional de processamento de imagem, mas tê-lo feito de forma como open source, aberto a todo mundo, e ter feito uma política de disponibilização das imagens e dos softwares para todo mundo que fosse usuário disso. Ima, você observou, você acompanhou isso também no dia a dia, desde esse início. O que representa, na verdade, o que foi construído do ponto de vista de processamento de imagem e observação da Amazônia para o Brasil e para o mundo, pela comunidade, não só pelo INPE, mas pela comunidade de usuários, pelas universidades e institutos do Brasil. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui junto com todos vocês e dialogando sobre esses temas tão importantes para a Amazônia. Eu lembro, e quando eu entrei no Museu Guild em 88, tinha acabado de ler um artigo do jornalista Lúcio Flávio Pinto, que apontava uma grande queimada, a maior queimada na Amazônia, feita pela Volkswagen, no sul do Brasil. E só foi possível avaliar aquela imensidão de áreas, né, abertas, florestas densas abertas, por conta do trabalho do INPE e especialmente do Alberto Setzer. E aí eu queria fazer aqui uma homenagem a ele, que se foi há poucos dias atrás. Então, naquele momento, o Lúcio Flávio era um jornalista associado ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, e noticiou em primeira mão. E graças a esse estudo preliminar ali em 88, acho que era o início do PRODES, né? Esse grande desmatamento feito pela Volkswagen do Brasil, que tinha uma área de pecuária enorme no sul da região. Então, assim, tem todo esse aspecto que a Thelma coloca aqui, do histórico, da importância das equipes, o avanço tecnológico, do PRODES, depois do DT, é muito importante, tem sido muito importante, principalmente para aplicação em políticas públicas. Graças a esse programa, nós podemos ter a taxa de desmatamento anual, né? Mas o INPE foi mais além, ele começou a observar todas as dinâmicas, os estudos de campo dos ecólogos, mostrando como a extração madeireira estava também destruindo a Amazônia, mas de uma forma mais sutil. As árvores ficam em pé, mas perde-se biodiversidade, perde-se biomassa, carbono, e o INPE começou a trabalhar, além do PRODES, num programa até antes do DT, que é o DEGRADE. E é difícil avaliar. A extração madeireira ela é uma dos vetores
de degradação da floresta, né? Tem o fogo também, que depois o INPE começou a trabalhar com o projeto Queimadas. Então, foi uma série, à medida que havia a evolução ou a involução dessa ocupação desordenada da Amazônia, com vários atores, vários drivers e tudo, o INPE ia praticamente ao mesmo tempo das destruições, o INPE ia buscando novas tecnologias, novas formas de análise dessa destruição toda, né? Então, nós temos aí o DEGRADE, temos o projeto Queimadas, e essas experiências e todas essas tecnologias estão sendo ainda hoje aplicadas. Nós ainda, infelizmente, não temos. Depois veio o DT, que além de estar apresentando o desmatamento na hora, né, e de imediato passando para o IBAMA, ele tem a capacidade de prever o processo de destruição, desde a retirada das primeiras árvores, a queima, o processo todo até chegar ao corte raso. E isso está possibilitando que nós que estamos estudando no campo a degradação da floresta, pelo fogo, pela extração madeireira, acompanhar por meio do DT, na plataforma belíssima, maravilhosa do INPE, que chama Terra Brasilis, uma plataforma que tem todas as informações dessas tecnologias, todos os instrumentos de monitoramento da Amazônia, e a gente consegue hoje saber, além de quais são os municípios que mais desmatam, quais são os municípios que mais degradam. Para vocês terem uma ideia, Paragominas, que é considerado um município verde, porque parou de desmatar, está degradando todas as suas florestas. Ele está na ponta dos municípios que mais degradam, além de alguns outros no norte do Mato Grosso. Então, vejo que todas essas tecnologias estão acompanhando para e passo a destruição da Amazônia, então é muito importante, tem feito um papel incrível no acompanhamento, monitoramento e na mitigação desses problemas, né, e melhoria das políticas. Obrigado. Vamos lá, Clarissa. Você é bem jovem para não ter acompanhado essa história lá no início, tá certo? Mas eu acho que você podia um pouco refletir sobre qual é a importância que tem para o Brasil e para o mundo, na verdade, o que foi desenvolvido nesses anos do ponto de vista de capacidade local de produzir imagens, processar imagens, criar sistemas de vigilância, e qual a sua avaliação sobre esse papel aí? Ótimo, obrigada, Pacheco, bom dia, pessoal, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada, FAPESP, pelo convite, é um enorme prazer compor essa mesa ao lado de duas pessoas tão influentes, tão relevantes, que eu realmente admiro muito. Eu vou começar contando um pouquinho sobre o que é que eu faço, né, para depois comentar especificamente a sua pergunta. Como o Pacheco falou, eu sou economista, e tipicamente economistas não estão em mesas que estão discutindo dados de satélite e florestas. Felizmente isso está mudando, Quando eu comecei a trabalhar com isso lá em 2011, eu era considerada economista hippie. Basicamente, eu era chamada assim. Tá? Mas o que eu faço na minha pesquisa em economia é que, na verdade, eu trabalho com a parte de apoio à tomada de decisão baseada em evidência. O que isso quer dizer? Que eu uso todo o fundamento teórico da economia e o instrumental quantitativo que a economia oferece e aplico isso na pesquisa para gerar evidência que sirva como insumo para a tomada de decisão. E no caso específico da minha agenda de pesquisa, no processo de política pública baseada em evidência, com foco nas políticas de conservação. E foi assim que eu comecei a trabalhar com Amazônia, com florestas e com os dados de satélite. Né? E nesse sentido, a minha pesquisa aplicada, ela está ali na interface entre ciência e decisão, ciência e política pública. E é justamente aí que todo esse trabalho foi muito bacana, que a Thelma e que a Ilma contaram um pouco da história, né? Tudo que elas relataram atua justamente nisso. É a interface da ciência e a ciência apoiando o processo de tomada de decisão e apoiando a política pública, né? E nesse sentido, o Brasil, que atuava nessa parte de sensoriamento remoto para monitoramento da Amazônia desde a década de 80, né? Com os dados do PRODES, existiu ali em 2004 um salto muito expressivo. No momento onde as taxas de desmatamento estavam altíssimas,
o Brasil sofrendo muita pressão externa e interna, foi quando o governo federal adotou um pacotão de medidas para combate ao desmatamento, né, na Amazônia. Foi o PPCdão, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. E uma peça-chave nesse plano de ação foi o desenvolvimento do sistema de monitoramento em tempo quase real da perda florestal. Hoje em dia, a gente já age assim, é normal ver notícia no jornal sobre os alertas DETER. A gente acha absolutamente normal ter foto diária da Amazônia inteira. Mas eu gosto de relembrar o quão revolucionário isso foi lá em 2004, para a gente conseguir ter imagens de satélite em tempo quase real, apontando e marcando a posição geográfica de onde a gente estava perdendo floresta para a extensão inteira da Amazônia brasileira, né? E isso foi um salto muito expressivo na nossa capacidade de fazer valer a lei. E isso foi fundamental para a política pública. Porque a gente sabe que naquela época, e ainda hoje, o grosso do desmatamento que acontece na Amazônia é ilegal. Então, se a gente está falando de uma atividade ilegal, a gente está aqui no âmbito do combate à ilegalidade, né? Puxando aqui um pouco para a economia, como que uma pessoa toma uma decisão sobre engajar numa atividade ilegal? Compara os benefícios e os custos de quebrar a lei, não é mesmo? Num contexto em que, se você quebra a lei, não há nenhum tipo de reação, não há nenhum tipo de punição para aquela ilegalidade, o custo de descumprir a lei é muito baixo, né? E aí o benefício de desmatar a floresta, seja para vender a madeira, para colocar gado, para grilar a área e depois vender com um prêmio a terra, entendeu? O benefício em muito superava o custo. O que aconteceu quando o DETER foi implementado é que ele trouxe uma informação em tempo hábil que permitiu às autoridades, né, as autoridades ambientais, de darem uma resposta rápida ao que estava acontecendo. Permitiu que as autoridades identificassem aqueles que estavam desmatando, né, responsabilizassem aqueles infratores, né, e realmente tinha maior chance de punir aquelas pessoas com punições, né, de fato efetivas. Eu foco aqui na questão do monitoramento por satélite, mas no contexto desse plano de ação, teve uma série de outras medidas que foram implementadas, algumas delas que fortaleceram também a capacidade de controle ambiental na Amazônia e no país, né? Mas o que o sistema de monitoramento por satélite fez foi que ele essencialmente jogou o custo de desmatar lá para cima. Então, o potencial infrator, quando parava e pensava de uma forma muito racional, né? E aí, vale a pena desmatar? Opa, já não valia mais tanto a pena. Porque sabia que tinha um satélite que estava monitorando, deu que não, né, que tudo eventualmente apareceria na imagem de satélite, percebeu uma resposta por parte das autoridades ambientais de identificar e responsabilizar essas infrações, e nesse sentido, o potencial infrator pensava 2, 3, 10 vezes antes de desmatar. E o que a gente vê na nossa pesquisa é que, usando esses recursos quantitativos e econométricos, a gente consegue estimar um efeito causal desse sistema de monitoramento e fiscalização. E a gente vê que o impacto foi absurdo, foi enorme a contribuição desse arcabouço de comando e controle, né, cuja peça central era o sistema de monitoramento DETER, desenvolvido pelo INPE, né? E isso evitou uma quantidade imensa de desmatamento na Amazônia. O DETER não é o único exemplo, existem outros, mas eu acho que ele é um exemplo muito contundente de como a ciência pode trabalhar junto com a política pública para realmente potencializar os efeitos. Obrigado. Deixa eu passar para olhar um pouco para frente em torno de desafios que a gente tem. Evidentemente, todas as tecnologias de imageamento têm melhorado sucessivamente, um pouco destacou isso na ideia de que lá atrás o Landsat e outras imagens tinham um grau de precisão muito menor e a gente não tinha sistemas digitais de processar essas informações, e hoje a gente tem um avanço significativo no que diz respeito a satélite de radar e outros tipos de satélite, etc., relevantes do ponto de vista de captar imagens, etc. Então, eu queria um pouco sobre a coisa da tecnologia de sensoriamento e suas aplicações e o processamento, com esse horizonte que tem aí.
Mas eu queria fazer uma pergunta também sobre o futuro, diz respeito ao seguinte: talvez uma das coisas mais interessantes que a gente já faz, mas a gente talvez possa fazer melhor, é a integração entre outras bases de dados com o que é as imagens, o sensoriamento, o cadastro rural ambiental e um conjunto de outras informações, porque, na verdade, hoje a gente produz dado numa quantidade impressionante de informações, mesmo do ponto de vista de coleta de dados sobre sistemas, regimes climáticos da Amazônia, com as torres e com um conjunto de outras informações e dados sobre biodiversidade. Quer dizer, qual é o horizonte que a gente tem do ponto de vista de integrar bases de dados de diversas naturezas de respeito ao sensoriamento e aproveitar isso para elaborar melhores políticas públicas? Então, vou mudar a ordem para ir bagunçando vocês um pouco aqui. Ima, você começa, depois a gente... Bom, Bom, não sou especialista em sensoriamento remoto, mas eu uso, né, o sensoriamento remoto para essas análises mais complexas ali que a gente tem na Amazônia. E a gente nota o seguinte, o monitoramento da estrutura, né, da biomassa, do carbono, é relativamente fácil, né, simples de operacionalizar por meio de análises de sensoriamento remoto, de drones, de radares, mas o monitoramento da biodiversidade, do funcionamento da floresta amazônica é muito mais difícil. Eu diria, quer dizer, ajuda, né, o sensoriamento, mas a operacionalização em larga escala necessita de muita pesquisa e levantamento de campo. Então, isso é um aspecto muito importante, porque, sim, o sensoriamento e todas essas tecnologias nos ajudam a entender essas complexas situações de degradação, de desmatamento, mas há um problema nos estudos da biodiversidade da Amazônia, que que os dados são mais ou menos enviesados, digamos assim. Nós não temos, aí está aqui o Adalberto, pode confirmar que algumas áreas são muito bem estudadas e outras não. Nós fizemos um estudo agora, a rede Sinergize, do Simbiose do CNPq, e eu participei dessa pesquisa, fez uma avaliação agora que mostra que 40% da Amazônia não tem qualquer estudo ecológico. 40%. Então, assim, para que a gente possa conhecer mais e até entender, quantificar a biodiversidade, não somente de quantas espécies tem, mas quantas espécies também estão sofrendo por ameaças, né, de extinção, de desaparecimento, nós precisamos de muito trabalho de campo. Então, é importante que, ao lado, né, dessas grandes, enormes pesquisas com imagens, meta-análise, a gente tenha aí, fortaleça esses trabalhos de campo, e isso é um desafio muito grande. Vocês sabem que hoje, se a gente for contar um botânico, aquele que coleta e descreve uma espécie, eu fiz uma conta com o Michael Hopkins, deu 20 botânicos, 20 botânicos nas instituições da Amazônia em todos os estados. Nós fomos contando quem eram as pessoas, né? Aqui é o botânico no senso de determinar, né, de coletar e determinar a espécie, não o ecólogo, que também é um botânico, mas ele não determina a espécie, ele não chega e identifica essa é a copaíba, essa é a andiroba, essa é... Então, esses botânicos são muito poucos botânicos na Amazônia, é um desafio enorme. Então, ao lado de toda essa discussão de tecnologias e tudo mais, eu queria assim, deixar aqui um desafio de conhecimento mesmo da Amazônia profunda, né? Ali em que você está lá determinando espécies. E um dado muito interessante, nos últimos 20 anos, eu diria, de 2000 para cá, nós começamos a anotar bem mais de perto quantas espécies novas se descreviam no Museu Guild. De lá para cá, uma faixa de 900 espécies novas, de 2000 para cá, com os poucos botânicos e taxonomistas de grupos animais, e é muita coisa. Então, imagino que está sendo perdido também por aí, e é importante a gente sempre associar as pesquisas de campo com essas pesquisas com sensoriamento remoto. Era esse recado que eu queria. Obrigado, Ima. Eu até acho que
pode explorar isso bem, porque você conhece em profundidade. Então, quer dizer, você acompanhou a evolução de todas essas tecnologias de sensoriamento, quer dizer, quais são os desafios que vêm pela frente, do ponto de vista do sensoriamento, mas do ponto de vista, inclusive, do uso de outras informações que pudessem ser integradas ao sensoriamento. Foi bom a Irma ter falado antes, porque ela lembrou também sobre o uso de drones. Hoje, além de satélites, a gente tem várias torres espalhadas, a gente tem vários sistemas de coleta, a gente tem um cadastro rural ambiental, a gente tem drones pela coisa. Quais são os desafios que tem para o sensoriamento, para o uso de imagens de satélites e tecnologias novas, e quais são, na verdade, o aumento do grau de precisão das imagens, do detalhamento das imagens, cria enormes possibilidades que eu não sei se a gente consegue explorar ainda na sua plenitude. Então, lá. Então, tá. Quando você pega... Não, fica com ele, porque sabe por quê? Porque na hora que você pegar ele assim, eu já sei que é para eu parar. Que eu já senti que você quis dar essa mensagem assim, de uma maneira bem... Tá. Mas, sabe, Pacheco, tem uma coisa que... a gente, às vezes, não conhece a história, a gente deixa essa história para trás. Mas eu acho que, falando assim de sensoramento remoto, falando de geoprocessamento, eu acho que vale a pena a gente falar também do papel importante que o Brasil teve, porque essas imagens, quando a gente começou a fazer o PRODES da Amazônia, apesar do Brasil ter uma estação de recepção de imagem, não era gratuito, não. Você pagava um dinheiro alto para um país que tinha outras necessidades para o desenvolvimento. Então, não era, ou seja, eu considero que o Brasil, assim, conseguiu manter heroicamente essa questão do sensoramento remoto como uma ferramenta realmente de apoio para a política pública, quando naquele tempo era escasso. Você não tinha, era papel, não era o digital que você tem hoje, que você vai, cruza aqui, põe um layer de informação, você já extrai um monte de coisa. Não era assim. Então, teve que ter, acho que coragem, vontade política e visão para entender que isso tinha um futuro muito maior do que a gente tinha imediatamente naqueles anos, quando isso começou. E o Brasil, quando foi o primeiro país a disponibilizar publicamente, sem custo, as imagens do satélite de parceria com a China, do Cibers, foi o primeiro país do mundo. Ainda perguntava, mas com que resolução? Era tudo. Não tem a questão de ser degradado, não é tudo. E aí o pessoal da NASA conta essa história, né? Que eles foram para os Estados Unidos, chegaram lá e falaram assim, pô, o Brasil, através do está botando essas imagens tudo disponibilizadas publicamente. E nós, com que cara que nós vamos agora? E pá, abriram o Landsat para ser público. Essa história que a gente não conhece, num papel de um Brasil, sabe, que toma umas decisões assim que não podem ser esquecidas. Então, agora, quando você fala, então, é claro que a questão das imagens, o processamento de imagens, a próprio desenvolvimento de tecnologias de processamento de imagens para que a gente não precisasse pagar, para que a gente tivesse uma autonomia, né? Isso foi importante. E também transformando todas esses pacotes de processamento de imagens públicos. Ninguém pagava nada. Ou seja, abriu-se um leque de dizer esse Brasil é um Brasil que preocupa o setor, né, sob esse ponto de vista de ter essa visão, né, de que os dados eram públicos. Nós éramos funcionários públicos, pagos para servir à sociedade, né? Então, olhando então isso, é claro que você vê o seguinte, o geoprocessamento, onde é que ele entra? A gente começou a ter capacidade de fazer uma análise dos dados do PRODES, que eram limitados à Amazônia, hoje é o Brasil inteiro, e aí saber onde é que está acontecendo isso. Está acontecendo em terras indígenas? Onde é que o desmatamento está acontecendo? Está acontecendo em terra pública, que poderia caracterizar e caracteriza a grilagem? Ele está em terras privadas? Onde é que está acontecendo o desmatamento? Está acontecendo em áreas de conservação? Então, isso permite com que você entenda aonde e por que o desmatamento está acontecendo, e, claro, isso ajudando nas políticas públicas, não só em nível federal, mas também estadual, né? E entender também os drivers que poderiam estar levando aquele desmatamento. Você fala de futuro, né? Acho que hoje, uma das grandes limitações que a gente teve, eu acho que vai melhorar muito, os dados de radar, eles vão permitir com que a gente não tenha problema de nuvens que a gente tem com sistemas ópticos, né? Isso já é um avanço, e o próximo Cibers é um Cibers de radar,
né? O Cibers é o satélite sino brasileiro. Já é uma versão com radar. E o radar tem esse benefício de a gente passar, né, através das nuvens. Mas a limitação que a gente sempre teve não é somente caracterizar a floresta como um todo, mas quanto estoque de carbono. A gente hoje está falando de mercado de carbono, está falando de conservação. Quanto que a gente está falando? Quanto de carbono a gente tem na Amazônia, né? E isso é difícil, porque não é simplesmente você identificar a área que você tem de floresta. Aí vai um pouquinho mais longe, e os satélites não conseguem fazer isso, que é caracterizar as espécies, que têm diferentes estoques de carbono, né? Densidades e assim por diante. E os satélites e as capacidades que nós tínhamos, mesmo com satélite, não permitiam que a gente conseguisse caracterizar bem o carbono que a gente tem na Amazônia. Começou a melhorar muito, a gente não pode esquecer também do Radan, né? O Radan foi um experimento que feito nos anos 70, né? Em 75, 78, eram os únicos dados que nós tínhamos para a gente poder sair com alguma ideia de carbono acima do solo, caracterizar. Uma dificuldade enorme, não sei nem como é que o pessoal conseguiu fazer aquela iniciativa naquele tempo. Nunca conseguimos repetir, né? Muita malária, muita gente morreu nesse esquema todo, né? Mas então, que bom que você não pegou ainda o microfone. Mas então, a gente tem uma esperança, porque os satélites, o que acontecia nos satélites? A pessoa falava, não, tem satélite já que está conseguindo caracterizar o estoque de carbono, né? Mas para florestas densas, florestas tropicais, eles saturavam. Satura. Então, você não vai além de um limite de estoque. E hoje eu vejo que um dos futuros que nós vamos ter é justamente na ideia de que você vai ter a capacidade de, independentemente de não ser capaz de identificar as espécies, que eu acho que é importante, inclusive para a questão da própria mudança do clima, que pode afetar algumas espécies mais do que outras, que talvez não sejam tão resilientes a extremos de calor, a secas e etc., eu acho que os satélites vão permitir com que a gente possa identificar, não as espécies, vão precisar integrar com os dados de campo para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor. Então, eu vejo que o futuro não tem limites, não tem limites. O teu tempo. E que aí que é importante é a continuidade dessas iniciativas, ou seja, são as agências, né? As agências que trabalham com essa parte de satélites, elas têm que entender que as necessidades, você não pode lançar um satélite bárbaro que faz um monte de coisa e daí descontinua, né? Você não vai ter mais aquele satélite para dar a continuidade, né? Então, acho que esse é o grande desafio, inclusive no próprio Brasil, foi falado, a gente tem dados? Tem. Mas a gente consegue transformar dado em ação? Aí eu já questiono. Já questiono. A gente tem PRODES Amazônia que conseguiu se perpetuar, já vou terminar, 1 minuto, já conseguiu se perpetuar desde sempre. Nós fizemos o primeiro PRODES para os outros biomas brasileiros. Nós vamos ter dinheiro para fazer a mesma coisa que nós fazemos da Amazônia, porque a Amazônia é a atenção do mundo? Vamos para o Cerrado. Mas e daí? Tem Pantanal, tem Pampa, tem Mata Atlântica, né? Tem Caatinga. Nós temos um PRODES para eles. Vamos ter dinheiro como tivemos para a Amazônia? A mesma vontade política que nós tivemos para a Amazônia? É a ver. Obrigado, Thelma. Vou desligar. Obrigado pela intervenção. Eu queria continuar, Clarice, eu tinha perguntado nessa rodada sobre um pouco, inclusive, como você trabalha com dados, na verdade, você um pouco levantou essa bola, a questão de como é que você integra isso com outras informações e outros dados, o cadastro rural ambiental, mas uma série de outras coisas que hoje são disponíveis. A gente vive num mundo em que dados são cada vez mais ricos, etc. E talvez a gente ainda não tenha um desafio grande, seja como alinhar, na verdade, aquilo que a gente consegue com o geoprocessamento com outras informações para aproveitar um pouco melhor, entender o que está acontecendo do ponto de vista da dinâmica socioeconômica da região, mas entender também os limites das ações de políticas públicas que a gente pode fazer. Então, se você puder explorar isso.
Perfeito, vamos lá. E eu falo aqui realmente na posição de uma usuária e uma entusiasta dos dados, mas eu não gero o dado, né? Então, para chegar no ponto da integração, que é chave, antes, eu acho que a gente também precisa pensar sobre a qualidade do dado. O Brasil tem muito dado, muitos deles públicos, nem todos eles bons. E o que eu quero dizer com um bom dado, né? Claro, tem um componente ali da qualidade mesmo, se aquilo é verossímil, se está representando, se é preciso, né? Isso diz respeito principalmente ao processo de coleta e construção do dado. Se é uma série que tem continuidade, como a Thelma apontou, de vez em quando você vai usar, você tem 3 anos dos dados, não tem mais, ou você tem muitos buracos na base de dados, tá? Então, essa questão da qualidade, ela é central e ela está ligada muito ao processo que gerou o dado e construiu aquela base de dados. Mas tem outras 2 questões aí associadas também a um bom dado. Você tem uma questão do metadado, que é uma coisa um pouco mais burocrática, mas que é fundamental para quem vai usar o dado, que é o dado sobre o dado. Então, quando uma base de dados ela é disponibilizada, uma boa base de dados, ela tem também uma documentação associada, que explica a metodologia, que explica detalhes técnicos, para que o usuário, quando pega o dado, não é só abrir a base de dados e você consegue entender tudo. Você tem que ter uma informação associada àquilo. E essa parte de disponibilizar o metadados, os metadados, muitas vezes fica aquém do ideal. Tá? E um terceiro aspecto é o quão acessível aquele dado é. Tá? Aí vai depender muito do uso. Mas se a gente está pensando aqui em política pública, né, em expandir o uso do dado como um todo, eu sou pesquisadora, eu consigo baixar uma base de dados, trabalhar lá com a minha linguagem de programação, uso um software específico, certo. A maior parte das pessoas não é assim que ela usa os dados. Então, aumentar a acessibilidade do dado é um fator chave para melhorar o acesso e o uso desse dado. Teve muitos avanços, inclusive o que a Ima mencionou, o Terra Brasilis, durante muito tempo o INPE disponibilizava o dado, mas quando ele colocou essa plataforma do Terra Brasilis, é uma plataforma que consolida a informação. Você pode entrar lá e entender o que está acontecendo sem usar o dado espacial. Não precisa ter toda a base de programação específica de geoprocessamento para conseguir usar aquele dado. Então, isso a gente tem visto muitos avanços nesse sentido, de tornar esse dado mais acessível para o público amplo. Né? Dashboards, plataformas, informações consolidadas. Então, se a gente tem um dado de boa qualidade, com metadados e documentação, e que é acessível para o seu público-alvo, tá? A gente já avançou bastante. Mas qual é um gargalo muito relevante hoje no Brasil? A questão da integração das bases de dados que o Pacheco falou. O Brasil tem muito dado bom e que avançou muito do ponto de vista de controle ambiental, produção, toda a parte de geoprocessamento, mas muitas vezes esses dados é muito difícil fazer um conversar com o outro, é muito trabalhoso. Aí a gente volta para aquilo que precisa ter um pesquisador, um técnico, um analista que vai sentar lá, vai mergulhar no dado, vai cavar para encontrar informação que não consta do metadados, vai mandar 15 e-mails para a organização, e aqui eu quero publicamente reconhecer a paciência e o apoio do INPE, que sempre respondeu todos os meus e-mails, sempre me acolheu, sempre esclareceu todas as minhas dúvidas, mas eu destaco isso porque é muito trabalhoso fazer esse processo de integração do dado. O custo de entrada é muito alto. Então, se a gente quer que os bons dados que o Brasil tem sejam mais utilizados, seria excepcional se a gente visse um esforço centralizado de integração desses dados. Né? Então, tem informação, por exemplo, sobre autorização de supressão de vegetação, né? As autorizações para desmatar, isso precisa ser feito em âmbito estadual, isso poderia alimentar um sistema federal. Existe um sistema federal para centralizar essa informação, mas a gente não encontra informação dos estados ali. O CAR tem uma série de dificuldades com esse dado, que precisa passar por um processo de limpeza, de validação, entendeu? Mas que também seria excepcional trazer os layers ali, né, de cobertura vegetal, de fogo, etc., integrados ao CAR. Né? Existem hoje iniciativas na sociedade civil que já fazem esse tipo de integração, mas seria fundamental que a gente visse isso, um esforço oficial, né, um esforço de governo para fazer isso com os dados públicos, porque isso assegura a consistência do dado, assegura que está todo mundo falando sobre a mesma coisa, né, e assegura que você precisa implementar padrões
tem uma questão aí de tecnologia, de banco de dados, tem uma questão de você estabelecer padrões e protocolos, inclusive para atualização dessas informações. Então, é um esforço que exige muita coordenação das várias partes, né? E, nesse sentido, o Estado aqui com E maiúsculo, né, ele está numa posição de orquestrar esse esforço, principalmente em se tratando de dados públicos. E eu enxergo a questão, o dado, isso é uma coisa, voltando um pouco para o nosso tópico original dos dados satélite, uma coisa que eu admiro muito no que o Brasil fez foi tornar esse dado público. Já acontecia com o PRODES, né, e mesmo com o DETER. O DETER ele foi desenhado para servir de apoio para o controle ambiental. Ele poderia ser um dado que não seria divulgado à sociedade. Mas o INPE, desde o início, publicou esse dado. E isso é chave, porque isso é um mecanismo de transparência, isso é um mecanismo de accountability, isso permite que eu, pesquisadora, use o dado na minha pesquisa, mas isso permite que jornalistas olhem, que a sociedade civil acompanhe, né? Então, nesse sentido, a integração dessas diferentes bases de dados, desses diferentes sistemas, é também uma sinalização e um compromisso com a transparência. Agora, isso exige apoio político, e isso, sem sombra de dúvida, exige recurso financeiro. Mas seria um próximo passo fundamental. Muito legal. Eu queria continuar nessa discussão, na verdade, porque a Thelma também levantou esse assunto e você agora complementou isso. Na verdade, é o seguinte, a gente vive um momento especial no sentido de que houve uma renovação desse sentido de urgência do que precisa ser feito em relação à floresta tropical globalmente. Tá certo? Nós estamos falando não só pelas conferências das partes, etc., mas também pelo posicionamento do governo brasileiro, que mudou sensivelmente nesse último ano. E há o que a gente viu recentemente agora, no começo do ano, na Terra Yanomami, é um pouco da demonstração de que há, de fato, hoje um sentimento de sentido de urgência relevante. Mas vocês levantaram uma coisa que é o seguinte: qual é a capacidade de atuação efetiva? Porque você produz sistemas de vigilância e sensoriamento, mas, na verdade, há uma certa distância entre a capacidade. Eu queria salientar essas duas coisas. Uma, eu acho que a Clarissa levantou, que eu acho que é bastante importante, e que a Thelma acompanhou isso no INPE, a disponibilidade de dados pelo INPE para a sociedade civil, para as universidades, para os institutos de pesquisa, mas, sobretudo, para o terceiro setor e as organizações não governamentais, foi fundamental para aumentar, na verdade, o grau de consciência da sociedade brasileira, da imprensa e das instituições internacionais sobre o que está acontecendo. Então, há uma parte importante desses outros, como esses outros atores acessam isso. Mas há uma parte importante sobre a capacidade de aplicação da lei, a capacidade de atuação do Estado no chão de fábrica, na verdade, no dia a dia, etc. Eu me lembro que eu estava no Ministério quando uma das versões do PRODES novas ficou pronta e a gente foi mostrar ao ministro do Meio Ambiente, na época, e a gente mostrou e ele olhava para a gente e dizia assim, falei, bom, cada vez que vocês vêm aqui, o sistema é cada vez melhor. E eu não tenho nenhuma condição de atuação real na Amazônia, porque o número de que eu tenho de fiscais do IBAMA ou da coisa é ridículo comparado. Então, vocês têm sistemas cada vez melhores e a minha capacidade de atuação é pequena. Então, eu acho que tem, quer dizer, aqui eu queria perguntar para vocês o seguinte, bom, qual é o desafio na efetiva atuação do Estado? Como é que essas tecnologias podem ajudar? E qual é o papel dessas políticas que você estava falando, Clarissa, sobre disponibilizar o máximo possível de informações para a sociedade, de modo, inclusive, que você tenha uma presença do Estado, mas tenha uma cobrança da sociedade, das instituições de pesquisa, para uma atuação mais efetiva no que diz respeito ao controle do desmatamento. Então, vamos lá. Não, essa questão é chave, né? Eu acho que eu toquei um pouquinho nela, que na verdade a questão de existência de dados, que agora não, agora a gente tem uma continuidade enorme. Você falou essa questão dos dados serem apresentados e a pessoa falar, pô, mas a gente não tem força, tarefa para ir para campo, tinha coisa pior antes, né? Nós avançamos muito, teve uma época que eu cheguei para apresentar os dados do INPE para Sarney Filho, em alguma gestão, e Sarney Filho falou, mas o que a senhora está me trazendo aqui aconteceu 10 anos atrás. A gente não tinha capacidade de fazer
uma avaliação anual como a gente tem hoje. A gente fazia em 2004, olhando para 2000, não tinha essa capacidade, você não tinha dinheiro. Então, você dependia muito do esforço político para dar dinheiro para você poder avançar e fazer isso aí. Não era uma coisa simples, né? Porque tinha que comprar as imagens também, como eu já mencionei. Isso mudou muito, quer dizer, foi um avanço assim, significativo em todos os planos, em todos, né? Tanto em nível nacional como internacional. Mas você vê, né, ô Pacheco, tem muita gente que chega para a gente, principalmente lá no INPE, e fala, poxa, mas vocês ficam fazendo próteses aí com 30 metros de resolução espacial? Pô, mas a gente já tem uns dados aí que estão 5 metros, 2 metros, pô. Vocês estão atrasados. Eu ouvi isso dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? Que as empresas vão lá, mostram lá uma imagem bonita, tal, veja, você pode até ver o boizinho, se quiser você vê até, você entendeu? Então, não é uma questão assim interessante. Eu fui questionada sobre isso. Ou seja, por que o INPE está tão atrasado? Por que o INPE ainda usa interpretação visual? Sabe? Quando ninguém tira a capacidade do olho humano de poder fazer a interpretação. A máquina é muito legal, mas ela não substitui o olho humano, que olha um contexto muito maior daquilo que está acontecendo. Bom, resultado, né, que me levou, inclusive, à minha exoneração do Ministério do Meio Ambiente. Essa história, né? Aí, falaram, pois é, o INPE está atrasado, né? Estão aí usando 30 metros de resolução. Tirando fora a ideia a ideia só da questão do prazo, mas aí eu perguntei. Tem o DETER, que a Clarissa falou. O DETER é um pouquinho diferente do PRODES, né? Mas o DETER dá informações praticamente diárias por IBAMA, dizendo onde é que estão ocorrendo e dá alertas de que você pode realmente estar tendo um desmatamento ali, e o desmatamento vai estar crescendo, gente. Vamos lá, tem que ir para campo, tem que fazer alguma coisa. Pô, a imagem de satélite não vai parar esse negócio, tem que fazer ação. E aí nós estávamos numa reunião de dirigentes, e eu perguntei para o IBAMA, né? Meus queridos, quanto dos dados do PRODES, do DETER, aliás, quanto dos dados do DETER que vocês estão recebendo diariamente e que praticamente cobrem a Amazônia a cada 3 dias, quanto que isso está realmente levando a ação em campo? Não, porque criou aquele frisson, né? Então, aquele negócio parou tudo, ficou uma situação bem desagradável. Você falou, não, eu faço questão de saber, pô, né? É importante essa resposta. E era 1%. Aí você entra dentro dessa pergunta que você fez. Eu hoje entendo, sabe, Pacheco, quando a gente olha o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção, né, e Controle do Desmatamento na Amazônia, a gente tem do Cerrado, bem uma série histórica. Quando a gente olha isso, né, a gente vê que a gente tem dados para caramba e, no fundo, a gente precisa ter a continuidade disso, né? Agora, o PPCDAM, ele tem um pilar dos 4 que ele tem, um que seria a questão do CAR, zoneamento territorial, que o cara ajudou muito, embora tenha suas imprecisões, mas é tudo baseado em imagem de satélite, né? Defina aqui e tal, qual a sua área, onde é que está a sua floresta, sua reserva legal, pô, tudo bem. Beleza. E ele tem um outro pilar, além do fomento de ações produtivas sustentáveis, e um outro de fomento também a normas, pagamento de serviços ambientais, esse tipo de coisa, ele tem um pilar que, para mim, é o pilar-chave para a redução do desmatamento na Amazônia, que é o controle e o enforcement. Você entendeu? E aí, para você fazer isso, você tem que ir mesmo para campo. O pessoal agora está falando de fazer as multas, tudo ali virtualmente, mas, no fundo, o que funciona era o que nós não tivemos a capacidade de fazer no passado recente e infeliz, e que não permitia com que a gente fosse para campo e destruísse os equipamentos dos ilícitos, né? Ou seja, os criminosos podiam ficar com seus equipamentos lá bonitinhos, enquanto o pessoal estava tacando fogo nos carros de IBAMA, tacando né, os helicópteros, os aviões, isso pode. Agora, acabar, né, botar fogo, como a gente costumava fazer, porque você não tem condições de deslocar os equipamentos dos criminosos. Quer dizer, isso foi uma total reversão, foi uma coisa muito infeliz que nós passamos, né? Então, quando você fala exatamente dessa questão da capacidade de atuação efetiva, eu temo
pelo que aconteceu no passado recente. Capacidade você tem de dizer o que está acontecendo. Capacidade você perdeu e está tentando reconstituir agora, de ter um IBAMA, que não é só o IBAMA, não é só a gente né, do IBAMA. Você tem que botar lá a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Força Nacional, quer dizer, é um contingente de pessoas caríssimo, né? Mas, para mim, é o que mais de imediato você consegue fazer para conter o desmatamento na Amazônia. Porque as outras coisas levam um pouquinho mais de tempo, né? Então, eu temo só essa questão dessa vontade política, depende totalmente disso. O nosso passado recente nos traz um alerta da fragilidade que nós temos sob o ponto de vista político. E foi uma infelicidade e que vai levar uns bons bocadinhos de tempo para a gente reverter e voltar à normalidade, né? Obrigado, Thelma. Deixa eu agora pedir para a Clarissa inverter a ordem das duas aqui. A questão é a capacidade de intervenção efetiva que a gente tem e como, na verdade, esses instrumentos podem ajudar nisso, inclusive a transparência, um pouco que você estava... como disponibilizar isso para a sociedade pode ser, na verdade, uma forma importante de melhorar a capacidade de intervenção pública na ação e a cobrança da sociedade. Perfeito. Eu acho que a minha resposta ecoa muito do que a Thelma trouxe, porque hoje, o gargalo hoje não está no monitoramento, né? A gente tem certeza disso, a gente já está enxergando em altíssima definição o que está acontecendo, né? O gargalo está na nossa capacidade de resposta a isso, né? Sem dúvida, influenciado por esse passado recente, né? Então, é uma coisa que a gente realmente andamos algumas casas para trás, mas os esforços de comando e controle, eles continuam sendo fundamentais, entendeu? Porque a gente precisa assegurar a lei, o cumprimento da lei, inclusive para outras ações que não são, talvez não tenha etiquetinha ali explícita de comando e controle, mas se a gente quer manter o condicionamento do crédito, né, a requisitos ambientais, assegurar a proteção de territórios protegidos, isso tudo passa por um cumprimento da lei, né, porque existem leis, normas, regras específicas para esses diferentes conjuntos de medidas. Tá? Então, hoje, realmente, a gente precisa recuperar e fortalecer a capacidade de Estado, como você colocou, Pacheco. Eu acho que o termo é exatamente esse, né? É claro, é um tema complexo, isso precisa de gente, isso precisa de recurso, isso precisa de inteligência para montar as operações que vão a campo, para poder impor uma punição de fato efetiva, né? Não basta multar, você tem que ir lá, destrói o maquinário, queima o trator, impor um custo muito alto, recuperando um pouco do que eu trouxe na minha primeira resposta, né? Para o infrator, é isso, ele compara o custo e o benefício. A gente tem que conseguir jogar esse custo lá para cima. Agora, uma coisa que a gente aprendeu com a nossa experiência lá quando o DETER foi lançado, é que essa noção de controle ambiental, ela está também muito vinculada ao sinal que a gente dá. Então, quando o DETER foi implementado, quando as autoridades ambientais foram a campo, multavam, embargavam, apreendiam material, queimavam o trator, isso está dando um sinal muito forte de compromisso com o cumprimento da lei. Num passado recente, a gente teve o sinal contrário. O sinal foi de impunidade. Agora, o Brasil não é possível, a gente não tem gente, não vai ter recurso para visitar todos os alertas de desmatamento. Hoje a gente sabe que não consegue, mas uma coisa fundamental para reconstruir essa capacidade do Estado é dar um sinal muito forte de compromisso com o cumprimento da lei. Isso envolve tanto a parte do comando ambiental, no sentido de garantir que as regras, né, apontam nessa direção, né? Então a gente não ter mudanças institucionais, né, que apontam para a impunidade, mas também por um lado prático, né, de conseguir recurso, apoio para dar esse sinal muito forte, porque a sinalização ela vai já desencadear uma mudança no comportamento. Legal. Irmã, pela universidade, você é professora da universidade, na Federal do Pará, foi diretora do GELD. Quer dizer, do ponto de vista do que a gente está falando, tem um papel da sociedade civil, das organizações não governamentais, que tem ajudado muito a dar publicidade para isso. Mas as universidades e os institutos também têm um papel de ajudar nisso, além do enforcement da presença do Estado,
elas, na verdade, sobretudo os institutos e universidades, são uma forma de que o Estado está presente na Amazônia. Sem dúvida. A base, né, de todo o conhecimento sobre a Amazônia é fundamental para que a gente possa atuar, né, como política pública, como qualquer ação da sociedade. E, nesse sentido, eu quero trazer aqui um acréscimo, né? A gente está falando muito do desmatamento, mas o que as instituições, os pesquisadores têm visto no campo e têm visto que está acontecendo? A questão tem que ir além do desmatamento. A questão da degradação florestal, né? que está sendo estudado por muitos pesquisadores na Amazônia, ela é muito importante nesse momento, porque ela é maior do que o desmatamento, ela está sendo maior que o desmatamento, ela significa que há uma perda de qualidade de floresta muito grande, então essa floresta em pé que a gente fala, por isso que eu não gosto desse termo, porque pode ser qualquer uma, pode ser uma floresta degradada, né? A gente parou de falar de conservação da biodiversidade, está falando de floresta em pé, mas pode ser qualquer uma. Então, esses pesquisadores, né, todos nós, eu trabalho com isso, trabalho inclusive no território Tupinambá, ali da Raquel, tem mostrado que essa degradação ela causa uma perda de valor ecológico muito grande. Então, os cientistas estão mostrando isso, estão dizendo ao Ministério do Meio Ambiente, olha, esse PPCDAM tem que ter um outro D, de desmatamento e degradação. Então, nós fizemos uma nota técnica, um policy brief, mostrando que nós precisávamos, primeiro, garantir o monitoramento e a divulgação dos números relacionados à degradação. Não basta mais no Brasil, veja como é mais complexo do que a gente está discutindo aqui, na verdade. Então, não basta mais a gente falar de desmatamento, nós precisamos dos números de florestas degradadas por ano, nós precisamos definir melhor o que é essa área degradada do ponto de vista ecológico ali no campo, porque há muitas áreas são queimadas, e tem as queimadas de desmatamento, que são diferentes das queimadas associadas a incêndios criminosos, etc. E estamos dizendo que é preciso monitorar e fiscalizar essas reservas legais, porque muitas delas o fazendeiro, o produtor deixa lá, e não tem qualidade nenhuma, quer dizer, ele tira madeira, ele coloca fogo no pasto e o incêndio vai para a área de reserva legal, então é preciso fazer muito mais do que está sendo feito no PPCDAM, e é um desafio grande. Então eu discordo um pouco da Clarice, que diz que o monitoramento está ok. Não, o monitoramento de degradação florestal não está ok, e é preciso a gente avançar nisso, e os cientistas estão mostrando isso. Bom, obrigado, foi uma boa complemento e uma boa observação sobre a degradação. Eu queria fazer uma rodada final com vocês, e tem que ser todo mundo rapidinho, para a gente dar tempo de fazer uma rodada. Mas essa rodada eu queria particularmente que vocês pensassem assim, esse evento agora das Nações Unidas está focado, na verdade, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na SDG, e está focado, na verdade, também numa discussão sobre possível reforma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sobre um olhar sobre o futuro, que vai ser a discussão em 2024. E o tema do uso do sensoriamento remoto, imagens, satélites e instrumentos de monitoramento é um tema de parte dessa agenda. Na realidade, a gente está fazendo um Amazon Day aqui, discutindo o papel da floresta tropical no respeito à mudança climática, mas especificamente eu queria que vocês observassem o seguinte, há uma preocupação importante nessa reforma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre o papel que a ciência pode ter no que diz respeito ao cumprimento das metas. Essa é a discussão mais relevante do conjunto de eventos que estão acontecendo essas 2 semanas em Nova York. Qual é o papel da ciência no que diz respeito a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que sugestões esse papel da ciência poderiam levar para uma revisão desses próprios objetivos. Então, a reflexão final que eu peço de vocês é mais ampla, no sentido de o que vocês acham que contribuição a ciência poderia dar para isso, tratando especificamente do que a gente tratou aqui nessa mesa, e que sugestões vocês teriam para fazer. Mas tem que ser $1 milhão, mas tem que ser direto ao ponto, tá certo? Eu vou inverter e deixar até uma por último para ela fechar a sessão. Clarissa.
microfone. Vamos lá, eu vejo aqui na ciência uma série acho que tem diversos papéis. Claro que tem um papel de mensuração, né, de quantificar muito, de entender isso. Eu acho que isso a gente já avançou bastante, né? Tem um papel, isso está associado a um papel de monitoramento, não no sentido monitoramento aqui, que a gente está falando do monitoramento por satélite, né? Mas no monitoramento, um acompanhamento por parte da sociedade civil, por parte da comunidade internacional, né? Se a gente tem confiança que a gente tem ali uma boa ciência, uma ciência robusta, dados bons, dados transparentes, acessíveis, etc. e tal, isso permite um monitoramento, né, por parte, um acompanhamento, um mecanismo de transparência por parte da comunidade internacional e que aí engloba todos os seus diferentes atores. Mas, no final, o que eu vejo como sendo fundamental, o papel fundamental da ciência aqui é trazer conhecimento, né? É trazer informação boa, ou seja, informação que está ali ancorada num rigor científico, num rigor técnico, né? Numa discussão transparente, na capacidade de ter uma hipótese, refutar essa hipótese, testar a hipótese, discutir. Eu acho que esse é o principal papel da ciência. Porque quando a gente fala sobre crise climática, sobre conservação, sobre a Amazônia, né, tem muito... A discussão é muito ampla, mas a ciência ela serve como uma forma de dar um norte para o que a gente, né, pode e deve fazer. E, principalmente, aí, puxando para a minha área de conhecimento mais específico, a gente sabe que os recursos que existem para lidar com isso são escassos. Seria ótimo não ter uma restrição de recursos. Essa não é a realidade. Então, a gente precisa da evidência, a gente precisa da ciência para saber o que funciona, o que funciona bem e por que isso funciona. Porque é para lá que a gente vai ter que direcionar os nossos recursos escassos. Então, a ciência ela tem esse papel fundamental de servir como um norte, realmente, para as discussões e, principalmente, para as ações. Eu vou ser muito breve mesmo e dizer que a organização das informações, o conhecimento, de uma forma geral, é muito importante, mas é necessário que essa organização seja na forma de sínteses. Então, eu sou muito adepta e cada vez mais de centros de síntese. O Brasil tem uma iniciativa importante no âmbito do CNPq, eu não sei como vai ficar, teve acho que 5 ou 6 centros de síntese formulados, eu não sei a continuidade dele, mas eles são muito importantes também para a divulgação em larga escala dos resultados de pesquisa que possam subsidiar aí as ODS. E aí, depois disso, e organizar esse conhecimento em sínteses e divulgar, é importante que se faça o diálogo com os tomadores de decisão através desses policy briefs ou notas técnicas, que eu acho que funcionam muito bem. Funcionou bem no nosso projeto lá com o MMA, é muito difícil a implementação, mas essa questão da degradação, da regeneração natural, todas essas discussões que a gente tem na Amazônia, nos estudos ecológicos, a gente está conseguindo subsidiar algumas políticas por meio desse diálogo e sínteses, né, de resultados de pesquisa. Então... Bom, eu vou provocar aqui, né? Então, agradecendo a Clarice e a Ima, que eu acho que tocaram um ponto bom, a minha provocação vai mais no seguinte sentido, né? Quer dizer, a ciência, ela existe, mas a ciência, ela é uma ciência, é algo dinâmico, né? Ou seja, a ciência, ela vai evoluindo. A ciência da mudança do clima, né? Ela vai evoluindo, a gente não sabe para onde a gente vai. E por não saber para onde a gente vai, em termos da mudança do clima, e entendendo que a mudança do clima altamente compromete o desenvolvimento sustentável, você tem aí uma incógnita que a ciência atual te dá rumos, mas ela não responde objetivamente. Então, nessa revisão que a gente pode fazer dos objetivos de desenvolvimento sustentável, você vai olhar com a visão de curto prazo. E eu não sei se mereceria olhar com uma visão de mais longo prazo e olhar em cima de cenários de futuro. Né? A gente, dentro do IPCC, fala muito sobre a questão de mitigação, muita questão sobre adaptação, e a gente fala muito sobre as sinergias que as ações de mitigação em todos os setores de energia, processos industriais, agricultura, uso da terra, tem, né?
as sinergias que ela tem com algumas das ODSs, mas também tem trade-offs, né? Tem algumas ações de mitigação, inclusive voltadas para a questão de floresta, que poderiam comprometer, por exemplo, os povos indígenas. No Brasil é um pouco mais tranquila essa situação, porque a gente tem grande parte das terras indígenas demarcadas, mas você tem em muitos países que isso aí não acontece. Existe aí uma grande questão associada com a questão de conservação, com a questão de expansão de áreas de floresta, que poderiam comprometer. E comprometer também a questão da segurança alimentar, né? Então, eu vejo assim, sabe, o Pacheco, eu não queria terminar com uma nota muito pessimista, mas eu queria terminar com uma nota realista, né? Que a ciência, ela existe, ela evolui, ela vai, mas ela também tem limites, porque agora ela está indo na seguinte direção: se nós formos por aqui, nosso futuro vai ser esse. Se nós formos por aqui, será outro. E se nós formos por aqui, a gente poderá estar até caminhando para um mundo que não será, no futuro, sustentável nem habitável. Então, é essa nota que eu não quero que seja pessimista, eu quero simplesmente que ela comova para que a gente vá num caminho onde a gente consiga assegurar com que os objetivos de desenvolvimento sustentável possam ser revisados, mas à luz também dessa preocupação de que a ciência não está respondendo absolutamente tudo, porque ela também tem grandes pontos de interrogação para onde vamos. Bom, mas foi ótima essa sua observação. Na realidade, eu acho que, quer dizer, para alguns SDGs, na verdade, esse mapeamento da interação entre os diversos objetivos do desenvolvimento sustentável tem sido feita no com apoio de universidades, institutos, especialistas, etc., e do próprio corpo técnico das Nações Unidas. E essa coisa da interação e dos trade-offs. Na verdade, cumprir alguns objetivos complica a implementação. E a discussão toda é sobre como mapear as ações de implementação, que essas que são cruciais, e ali é que vão aparecer os trade-offs que existem entre os objetivos. Mas eu acho que a discussão é importante. Ontem eu participei de uma sessão aqui e eu lembrava que talvez, apesar do mundo viver um período complicado, a gente vive um momento complicado de guerra dentro da Europa, conflitos geopolíticos importantes entre os dois principais países do mundo hoje. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável deram um protagonismo para as Nações Unidas que não tinha no passado. E eles criaram alguma esperança de ação da humanidade, enfrentamento dessa dimensão da crise climática, que não existia 15, 20 anos atrás. Você acompanhou isso super bem, inclusive como negociadora brasileira nas conferências sobre o clima. Mas eu acho, então, que tem uma perspectiva interessante, etc. Espero que a gente tenha cumprido. Queria agradecer muito as três. Foi um prazer compartilhar com vocês esse espaço e ouvi-las dando luz para essa discussão sobre mudança do clima, geoprocessamento, controle, monitoramento, comando e controle e todas as coisas que vocês discutiram aqui. Agradeço muito em nome da FAPESP e de todos nós a presença de vocês três aqui. Obrigado. Nós que agradecemos.